música. Link Rádio. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Link Rádio. Conectando você ao mundo da música. Agora 13 horas e 20 minutos, iniciando então o nosso Link Entrevista. E as nossas convidadas aqui de hoje são duas escritoras. E elas vão falar sobre também o trabalho delas, olha. E depois a gente vai falar um pouco sobre a decisão do satisfeito Tarcísio de Freitas de abolir os livros das escolas. Eu vou conversar primeiramente aqui com a Helena Silvestre. Nós estamos aqui também no estúdio com a Vanessa Oliveira e as duas, como eu já falei, são escritores. Muito boa tarde a vocês duas. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. A Helena está de passagem, de visita pela cidade. A Helena é de Mauá, ABCDM, a região do ABC. O pessoal esquece o M. E lê também, de Diadema. Né? Só fala ABC. Né? É falta de... Seria o alfabetizado ou analfabeto funcional. É isso que fala. Bom, tem muita relação isso com o tema de hoje. O pessoal esquece aí ABCDM, que é Diadema e Mauá. Helena, você está de passagem em Bertioga fazendo o que em Bertioga? Você que é escritora. Eu estou aqui realizando oficinas de escrita criativa para a produção de contos, num processo que tem sido construído na Casa de Cultura de Bertioga, com já um segundo módulo esse de oficinas, produzindo com mulheres maravilhosas aqui da cidade textos que vão integrar uma coletânea de autores e autoras do Litoral Norte, que vai ser publicada em outubro e lançada no Festival Literário. Vamos explicar o que é uma coletânea. São diversos autores. As pessoas podem se inscrever ainda para participar dessa coletânea? Como é que está isso? Hoje a gente está no último dia já das oficinas. A gente tem as pessoas que quiserem chegar, participar com a gente na Casa de Cultura, podem chegar. A oficina é das 18 até as 22. E a gente vem já construindo um processo nos últimos encontros, mas sempre tem um espacinho para literatura e para quem gosta de literatura para concluir esse processo com a gente. Você chegou quando para esse trabalho e vai embora quando? As oficinas tiveram o primeiro módulo com 2 encontros 2 semanas atrás e agora mais um segundo e último módulo que teve um encontro ontem das 18 às 22 e hoje o último das 18 às 22 também lá na Casa de Cultura. E já apareceu muitos escritores para participarem dessa coletânea em Bertioga, ou o Bertioga está pecando da sua verve literária? Apareceram mulheres maravilhosas aqui da cidade, que são escritoras com uma produção riquíssima. Então, Bertioga não está pecando da sua verve literária, e essa verve tem sido nutrida por letras femininas de muita qualidade. E você é uma pessoa que conhece literatura, inclusive já ganhou, foi indicada ao Prêmio Jabuti? Fui finalista do Jabuti 2020, sim. Começou a escrever quando? Escrever há bastante tempo. Desde que aprendeu, nas séries primárias, né? Assim que a gente fala, né? Desde que aprendeu a escrever, não para mais. Desde que identifiquei que era uma poesia na cartilha Caminho Suave, que era aquela que a gente... Eu ia falando Caminho Suave quando está falando sobre a ideia do satisfeito Tarcísio de Freitas. A maioria de estudantes da minha geração e da sua também, que é bem mais nova que a minha, foi de Caminho Suave. Depois a gente pega esses caminhos tortuosos, mas... Pelo menos um pedacinho de Caminho Suave nós tivemos. E quantos livros você já... Eu tenho hoje 4 livros publicados que são de autoria minha exclusivamente, e também um livro em coautoria com Krenak. Com Ailton Krenak. Legal. Uma grande alegria. E qual é o seu estilo? Eu sou do campo da prosa. Escrevi 2 livros de crônicas, livros de contos, e vou lançar no dia 14 de agosto, minha primeira tentativa no campo do romance. Legal. Então eu estou tentando avançar. Legal. E eu falei para você que eu escrevo também, e é uma situação
É lamentável no nosso país que a literatura, o escrever é pouco difundido, é pouco... Você vê que tem governos que até que já vem mesmo com aquela ânsia de falar, chega de livro, vamos acabar com isso. É ruim você ser escritor numa nação, num país que não gosta de cultura, gosta do povo bruto. Né? E no fundo eu sinto que essa brutalidade ela é produzida intencionalmente, porque nós temos um mercado de livros em que não há incentivo para a redução do custo dos livros, para que seja acessível ao conjunto mais amplo possível da população. Quando a gente fala de bibliotecas públicas, a gente vai encontrar centenas de municípios nesse país que não possuem nem sequer uma única unidade, nem sequer um único espaço de acesso gratuito a livros, né, fomentado pelo poder público. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que quanto mais leitores e quanto mais leitura acumula o povo de um país, também maiores são os seus índices de qualidade na educação, são seus índices de qualidade e desenvolvimento, que acho que tem toda a relação com essa discussão que você estava com toda a razão fazendo sobre essa posição do governo do Estado sobre os livros. Né? É porque nós sabemos bem que a aculturação, a pessoa lendo, a pessoa discernindo bem, sabendo expressar, sabendo interpretar um texto, ela vai ter uma outra visão de tudo que está acontecendo. Né? Ultimamente está em voga bastante isso, falarem que o xingamento, a ofensa e outras séries de besteiras e bobagens é liberdade de imprensa. Eu sou jornalista, eu trabalho com a informação. Eu sei que a liberdade de imprensa ela tem ética, ela tem métodos, ela tem meios. A pessoa precisa ter bastante noção da realidade, né? Não pode ser terraplanista. Né? Exatamente. Então, é a situação por aí. Mas escrever para você, quais são os tempos disponíveis? Porque o nosso tempo é muito curto também, né? Vira e mexe está matando um leão, matando no sentido não literal da palavra. Eu tenho, na verdade, acho que uma necessidade visceral de escrever para organizar, inclusive, os meus sentimentos, os meus pensamentos, e como toda pessoa filha de trabalhadores pobres, eu sou nascida e criada numa favela em Mauá, e digo isso com todo o orgulho do mundo. Como alguém que vive nessas circunstâncias e quer escrever tem que cavar tempo. Então, os meus primeiros livros foram escritos assim, de madrugada, acordando às 4 da manhã para escrever 2 horas por dia, e depois às 6 começar a organizar a marmita para ir para o trabalho. Foi na volta da escola, às 11 da noite, chegando em casa, tomando um banho, fazendo um chá e sentando para fazer as leituras necessárias, depois para sistematizar e produzindo os escritos. E isso, embora seja bastante sacrificoso, né? Seria muito melhor se a gente tivesse políticas públicas que fomentassem condições melhores de fazer isso, mas mesmo nessas condições, eu não tenho dúvida de que a literatura me salvou e me salva um pouco todo dia do desengano. E é isso, me deixa acreditar que nós e nosso povo somos criadores da nossa história. Né? Exatamente. A gente vê luz no túnel. Eu vejo Seu primeiro livro, como é que foi? Eu sei o tamanho da emoção, mas você viu o primeiro, assim, editado, não sei quantos exemplares. Fala aí como é que foi. Foi uma alegria, foi uma surpresa, foi um desafio também. Eu faço parte, hoje, eu cresci em Mauá, vivi em Mauá até os 19 anos, depois eu me mudei para São Paulo por trabalho e fui morar numa outra periferia, que é o meu perfil, que é a Zona Sul de São Paulo. O Brasil. O Brasil é a periferia do mundo, então a gente, querendo ou não, está na periferia. Não é os abastados, a socialite, a gente está na periferia do mundo. Exato. Tá todo mundo no mesmo barco. E tem um movimento muito bonito de literatura periférica na periferia de São Paulo, na Zona Sul. É o sentimento das pessoas. Né? O Sarau do Binho também é um espaço que, desde o final dos anos 90, junta gente que gosta de declamar poesia, fazer poesia.
E era isso, a gente não tinha espaços culturais naquele momento, então se começaram nos bares, nas pracinhas, até que pouco a pouco se foram consolidando como um grupo, e foi essa feira literária da Zona Sul que a gente foi construindo com a força dos movimentos, dos escritores independentes, num primeiro momento sem apoio nenhum do Estado, que depois é que foi chegar, quando a coisa foi ficando grande. Foi essa feira, a Feliz, que é a Feira de Literatura da Zona Sul, que propôs que eu transformasse uma parte desses escritos que eu lia nos nossos encontros. Da coletânea virou um livro. Exatamente. O primeiro livro seu, autografado, assinado. Helena Silvestre, lá embaixo do avião. E era do que? Poesia ou era contos? Era no geral? Esse é uma mistura, exatamente, uma miscelânea de poesias, contos e crônicas. E a alegria? Eu quero saber porque talvez um dia o senhor faça sobre hoje. É muito grande, chegue junto, porque é uma coisa bonita. Tem um verso de uma canção chamada Yaya Macemba, da Maria Bethânia, que eu gosto muito, onde ela canta que eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E eu nunca me esqueço disso, porque para mim, que gosto muito de ler e de escrever também, e faço oficinas, ver o livro publicado é uma alegria que eu carrego é um motor para continuar. E de compartilhar, né? De dizer para outro favelado, favelada como eu, mostrar um livro impresso e dizer, olha aqui, a gente nasceu para ser o que a gente quiser, e a gente pode. Isso me dá muita alegria, ver o povo do meu bairro, ver o povo da minha família, ler o livro, se identificar com aquelas histórias. Né? As nossas histórias do povo negro, do povo favelado, elas não ocupam as prateleiras das bibliotecas. E quando a gente consegue se identificar com essas literaturas, é uma vitória, porque somos nós também deixando as nossas marcas na história. E isso me deixa muito feliz. E houve muito espaço do primeiro, você falou que já escreveu 5, houve muito espaço de um para outro? Teve nada, depois que eu comecei o primeiro desinvestou de vez e é quase um por ano. 2018 foi do Verbo que o Amor Não Presta, o primeiro. Em 2019 eu lancei Notas sobre a Fome, que justamente foi finalista do Prêmio Jabuti 2020, foi traduzido também para o espanhol, publicado na Argentina, na Espanha. E depois, em 2022, aí eu dei esse espaço de 2 anos, nasceu um novo livro de crônicas, que é o Quem Me Dera Quedas d'Água, e agora esse ano eu vou me arriscar, me lançar e tentar essa linha do romance com cochichos de amor e outras alquimias. Legal. E quando você parte para esses projetos, como você está fazendo aqui em Bertioga, é para partilhar esse conhecimento, esse ensinamento, essa alegria de ser escritora? Sem dúvida. Eu tenho para mim que se hoje eu posso escrever é porque muita gente fez uma luta pelo livro, pela leitura, pelo direito ao livro e leitura que me permitiram acessar. E o que eu posso fazer não é nada além do que também compartilhar o que compartilharam comigo. E é isso, para mim vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, vou aprender a escrever para ensinar meus camaradas e quero que o nosso povo possa ler e escrever a própria história. Helena, a gente sabe que é difícil viver só de literatura, você não vive só de literatura. De jeito nenhum, que nesse país você é faz difícil. O quê? E a sua formação, você fez o curso superior? Eu estudo agora, tenho 38 anos, estou nesse momento fazendo graduação, estudo saúde pública. Legal. Tive de parar de estudar aos 16 anos, como todo brasileiro da periferia. Mas a literatura, embora não seja um campo promissor como uma carreira, não dá pra ganhar. Eu acho que é um lugar que a gente tem que cada vez mais também lutar para ter, no mínimo, fomento público. Sim. Porque o papel que a literatura pode desempenhar para o desenvolvimento do país e melhoria da qualidade de vida das pessoas é muito grande. E, infelizmente, eu acredito que falta muito ainda para os nossos gestores entenderem isso. Isso não significa que as pessoas, fomentar pessoas que vivam apenas da literatura, mas compreender o ofício de escrever como um ofício.
Exato, como algo que é trabalhoso. Ninguém é gênio que cai do céu e sente e está pronto. Tem trabalho, tem dedicação. A espiritualidade da pessoa. Exato, tem história de vida. Conhecimentos cultura. Exato. Então é um patrimônio imaterial que alguém está se dispondo a organizar para dividir, para compartilhar. Né? O quanto isso tem de educativo, o quanto isso tem de memória também, pensando, né, o nosso direito à memória. Então, acho que eu não vivo de literatura, mas sem literatura não poderia viver. Ah, legal. Essa ideia, já vamos pegar aqui, porque a gente vai conversar bastante, essa ideia do governador. Eu entendo num ponto, não a ideia do governador, eu entendo num ponto que nós estamos caminhando para o mundo do digital, as redes sociais, e as pessoas carentes, as pessoas pobres, elas vão ter que ter isso, porque senão elas vão ser excluídas de vez do planeta, né? E a gente sabe que o acesso é mais para o pessoal da classe média para cima. Se o pobre não tiver direito a isso, não tiver acesso a isso, ele vai ser mais excluído do que já é. Agora, entrar nessa situação de acabar com o livro físico, aí já... Então, eu acho que é uma pessoa que não gosta muito do livro, né? Porque na sua tenra infância, assim, na sua tenra infância deve ter desgostado ou da professora de português, ou do abecedário, ou de alguma coisa lá na infância que ela falou, um dia eu vou me vingar. Mas é uma vingança que vai sair pela culatra, viu? Porque tem duas questões que eu acho importantes aí, vou também acho que vai comentar sobre isso mais. Uma das questões é, primeiro, a gente vai falar de digitalização na educação, eu acho super importante falar de digitalização na educação. A gente passou pela pandemia e eu, que sou uma pessoa de periferia, acompanhei o drama de famílias que tinham um único celular, usando internet, com pouquíssimos dados. Nós acompanhamos isso. Para 4 crianças. Então, a digitalização da educação vai vir acompanhada do fornecimento de condições para que todos possam igualmente acessar os conteúdos, as provas. Então, isso é todo um debate grandioso que a gente precisa fazer, porque inclusive no Brasil a gente tem populações inteiras que são excluídas do acesso à internet, que são excluídos digitais. Existem pesquisas que apontam, e por exemplo, em regiões... É um número enorme esse, nós sabemos. Em regiões como o Norte e Nordeste... Tem pessoas que nem viram ainda, não sabem. Exatamente. Então, esse é um elemento que eu acho que precisa ser tomado em conta, porque não adianta você dizer... Vou digitalizar. Se as pessoas não têm condições, se o Estado não vai dar condições, o que você vai fazer é aprofundar a desigualdade, porque você vai afunilar quem tem acesso à educação pública. A outra coisa é que digitalizar a educação não tem nada a ver com tirar livro. E aí eu queria trazer um dado, porque eu li uma matéria agora em maio, né? Em maio, a secretária a ministra de Educação da Suécia, que é um país riquíssimo, completamente, com uma realidade completamente diferente do nosso, e onde eles começaram um processo de digitalização da educação 15, 16 anos atrás, ela deu uma entrevista dizendo que iam retroceder e trazer de volta os livros para as salas de aula, porque os anos de digitalização, sem leitura de livros físicos e a educação centrada apenas nas telas, estavam criando déficits de conhecimento nos estudantes, que antes tinham níveis muito altos, né, inclusive para os países da Europa mesmo, e estava criando abertura para a ampliação do analfabetismo funcional. Então imagina, se na Suécia, com todos os recursos que existem disponíveis econômicos. É um país de primeiro mundo. Exatamente. Primeiríssimo mundo. Isso que a gente dizia aqui, da criança ter que dividir um celular com 4, numa casa, acessando dados que não tem. Isso não tem lá. E mesmo assim, 15 anos depois de retirar os livros da escola, qual é a conclusão? Os livros precisam voltar. Porque sem os livros, as nossas crianças vão ter prejuízo, vão ter dano no seu processo de desenvolvimento. A importância da imaginação, por exemplo, de fomentar a imaginação, que é algo que o livro nos permite, isso vai sendo retirado dessas crianças junto com o livro, porque a tela você está vendo tudo, né? E no livro você vai ler, você vai imaginar, você vai elaborar e você vai também desenvolver áreas, né, da sua cabeça, do seu conhecimento, que vão lhe permitir ser um adulto
que não só vai ter mais sucesso e êxito na sua carreira profissional, como também vai ter uma opinião crítica sobre o mundo e sobre a vida e ser um pouco mais feliz, eu imagino. Eu conheço pouco ou nada sobre o secretário estadual de Educação de São Paulo, o Feder, né? Mas a gente conhece um pouco do Freitas, né? Ele veio navegando naquele bolsonarismo, ele deu prova que navega no bolsonarismo, e nós vimos a situação em que o governo anterior deixou a educação. Vamos falar da educação, se a gente for falar do país todo, mas vamos falar da educação. Ele colocou primeiro o Weintraub, não deu certo. Depois ele colocou outro, e no fim combinou com aquele ministro da educação, que era evangélico, que estava armado no aeroporto, tal. A educação, a gente só vai falar da educação. Então, quando nós vemos aí o governador colocando essa pauta, né, a retirada dos livros físicos da educação, a gente já tem um exemplo de quem ele era, né? A gente conhece a pessoa, com quem ele estava, o que essa pessoa fez com a educação. Então não assusta quando ele fala isso, que vai retirar o livro. E a gente vai ver como é que vai ficar isso. Porque você sabe, quanto mais você tira a oportunidade de cultura, de conhecimento de uma pessoa, os episódios que aconteceram lá em Guarujá é um dos exemplos. Exatamente. Mas a gente nem fala nem também da população que morreu. E a gente fala dos policiais que foram lá combater. Né? Que foram lá apertar o gatilho. É isso, né? É a expressão, de fato, não só de um descaso, como eu acho, o Darcy Ribeiro, que para pensar em termos de educação... Se a gente falar pro Darcy Ribeiro... isso, é uma referência para nós, né? Mas o Darcy tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia: o caos na educação não é um caos, é um projeto. É um projeto. Então, quando a gente... de destruição. Exato. Quando eu vejo essas medidas, quando eu vejo essas figuras como Weintraub, figuras como todas essas que nos últimos anos assumiram o Ministério da Educação, ou propostas como essa de excluir o livro. Excluir o livro, o que isso tem a ver com digitalizar? Eu falei com um piloto, né? O que eu sou hoje eu devo ao livro. E aos meus professores, que são tão desvalorizados hoje. Eu devo aos meus professores e aos livros. Aí vem a ideia genial, inovadora de... Vamos tirar o livro das escolas. Ideia que intencionalmente é para sucatear ainda mais uma educação que já vem sendo depredada ao longo de décadas no estado de São Paulo. Isso também a gente... sabe, e tem uma outra situação, e isso eu vou conversar com um educador, vou chamar um professor aqui. Existe aí eu vi por cima, e eu li por cima essa situação, que o governo vai colocar diretores para fiscalizar a conduta dos professores dentro da sala de aula. Ver como é que eles... Eu iria adorar uma situação A gente sabe... Não, é censura. O que é isso? É um pouco... É censura. A gente sabe que no governo passado os alunos já estavam filmando os professores. Os comportamentos. Entendeu? Que a gente diz, bom, o que vai se fazer no caso de um médico, né? Vai colocar uma pessoa para fiscalizar cada médico, em cada sala de cirurgia, em cada consultório, ou seja, cada profissional, a ideia e a educação é muito responsável por isso, e quando uma pessoa tem uma formação para desempenhar um trabalho para a sociedade, ela também está comprometida eticamente com uma carta de princípios que qualquer profissão tem, né? Então, se um professor ele está além, rompendo com essa carta de princípios, rompendo com essa ética profissional na educação, maravilha, ele deve sim ser convocado, né, a atuar dentro desse escopo. Agora, o que nós sabemos que tem acontecido é muito diferente disso. O professor está falando isso, o professor está falando daquilo, o professor é comunista. E a proposta é o quê? É a militarização das escolas. Para combater isso, a militarização das escolas. Enquanto a gente você retira o livro e coloca a arma. É por aí. Quase por aí. Eu acho que aí é um resumo exatamente do que é esse projeto, né? Que não é um caos, é um projeto. Que projeto é o projeto, infelizmente, do nosso governador? É isso. Retirar os livros, trazer as armas
e deixar as salas de aula como mais um espaço de altíssima violência que aprofunda as desigualdades ao invés de combatê-las. Né? Posso levantar uma lenda? Eu gosto de ouvir a Helena falar, eu chamo ela de encantadora de alma. Tá chegando aí? Porque não tem como não ouvi-la falar com esse jeito, né? Só que nessa retirada dos livros da escola, eu moro em periferia, na cidade de Santos, e aqui eu estou locado em um bairro diferente, por causa dos estudos justamente, vem a abertura para a qualidade de vida das pessoas, a partir do momento que você tira o livro da distribuição gratuita que vem pelo governo. O que vai acontecer? Além de matar aos poucos o estudo daquele que já tem pouco acesso, a pergunta é, você vai colocar a parte digital? Que bom. O aluno vai para casa, vai ser distribuído ponto digital pela cidade para o aluno poder fazer a lição de casa estudando digitalmente? O que acontece? Eu vou tirar os livros, o aluno está com o livro dentro da mochila. O livro não vai ser roubado, o livro não vai ser trocado, o livro não vai ser passado. Se você colocar um tablet, um computador, alguma coisa, ele vai ser ponto de rolo. As pessoas não estão pensando nisso. E se a pessoa não tiver na área local dela condição para pagar a internet do uso dos próprios filhos dentro de uma área pobre, lá no fundo da favela, vamos colocar aqui bairros M, que existe aqui tanto na divisa de Santos como da divisa de todas as cidades litorâneas, como meu filho vai fazer a lição de casa se eu não posso trazer o tablet da escola, que é só cedido sobre a escola? Sobre a mesa daquele aluno, porque pode ser lá na frente uma mesa digitalizável que o aluno vai digitar e vai usar ele como cartilha. Eu vou para casa, meu filho estuda como? Com o livro, eu consigo voltar com o livro para casa, meu filho não vai ser roubado no caminho, como já acontece com os celulares em geral. Mas a partir desse momento, ele vai dar pontos de acesso na cidade, liberando para todos? Não vai. Então, como que esse aluno que vai retirar do livro físico, nós como escritoras, eu preservo a natureza como um mundo, né? As folhas dependem de celulose, enfim, um processo burocrático, o livro sai caro, tinta importada para completar tudo. Mas a partir do momento que você tira isso, o contato físico, vai ser banido as livrarias, a gente vai começar de trás para frente, livrarias, pontos, cafés, mercado de trabalho, tudo. Agora eu vou dar um ponto humano. Eu tenho neto, tá vindo um segundo. O momento maior que eu amo é quando eu chego e ela quer os livros dela, que ela tem os livros dela, e ela abre. A partir do momento que eu abro um tablet ou abro qualquer tipo de aplicativo, eu não tenho o mesmo amor. Por quê? Eu já convivo com a tela do telefone, a minha neta sabe tirar foto de mão, que eu nem sabia que ela sabia, e eu quebro o conceito do... Tudo bem, eu sou super a favor da modernidade, embora eu e o hoje não se entenda, mas o momento que você abre um livro, que uma escritora que está aqui viva, dependendo deste trabalho, que pode ser digitalizável, não interessa o caso, quebra o contato humano, porque eu estou mexendo com uma tela. Na hora que eu estou lendo um livro, veio de uma pessoa que me passou o livro e eu vou ter as emoções equilibradas. A partir do momento que eu só livro, eu tenho uma face digital dentro dessa tela, que não tem uma rede contrária aos meus sentimentos. Então, eu estou conversando com você sobre esse livro em um embate, mas ele é um livro digital. Esse livro ele não me responde, ele não é tátil, ele não conversa, o toque e frio. A partir do momento que eu saio daqui, que é o celular me dando as informações, eu posso acessar qualquer tipo de chat, busco as perguntas, ela só me responde e não me contesta. Vem dentro agora as linhas emocionais. Sim. Eu tenho uma pessoa digital que não vai me confrontar. O livro também não me confronta, mas a partir do momento que eu tenho uma pessoa que está lendo comigo numa biblioteca, numa livraria, num espaço físico, num espaço... O mundo abrange muita coisa. O que eu vou criar dessa criança quando ela sair na rua e eu falar um não? Como que fica o sentimento desse ser humano? Então, quer dizer, a partir do momento que tem alguém que me entregue um livro, que me vê numa revista, que passa alguma coisa, eu estou tendo educação emocional, ser humanos racionais, não só pelo digital, eu sou a favor de tudo. Mas a partir do momento que eu corto isso aqui, eu vou digitar um livro, vou mandar lá para onde seja a página que for, para a gente não falar aqui, né? Tudo bem, eu abro a lauda lá, faço o que tem que fazer. Mas ele vai saber lidar com o humano quando ele sair de trás da tela? Eu fico com a cara fincada num espaço. Quando eu levanto a cabeça, o que lida comigo? É o senhor ou a máquina? Então, quando eu chego numa banca, numa livraria,
Eu preciso do troco, eu estou aprendendo a lidar com dividendos. Eu vou comprar uma água, eu preciso do dinheiro, eu preciso dessa moeda de troca. Eu acredito que o digital seja muito importante, mas tirar os livros vai ser como retroceder uns 1000 anos no comportamento humano das crianças. E é preocupante também dentro desse ponto de vista, porque você é escritora. Você já viu ou pensou no seu livro dentro de um tablet? Lá. A gente tem já um pouco dessa realidade, digamos, né? Esse livro que eu publiquei, por livro exemplo. Digital. Isso, esse livro que eu publiquei com o Krenak, que é o último, ele tem uma versão digital, tá lá também para os Kindles, ou não sei, todos os aparelhos, né, de leitura que agora existem. Mas é isso que a gente diz, justamente, a digitalização, ela é interessante, é muito interessante que uma pessoa possa também, caso deseje, acessar um livro dessa maneira. Agora, os livros físicos são muito importantes e eles não são substituíveis, é isso. Então, eu acho ótimo que os meus livros estejam lá, digitais, num tablet, num Kindle, onde seja. Tua obra, mas isso não substitui de nenhuma maneira esse papel, esse cheirinho de papel, esse lugar onde eu posso fazer minhas anotações, essas letras que eu vou ler e fechar os olhos para imaginar as cenas que estão descritas aqui. Este material e esse objeto que é o livro, né, que também traz, sei lá, informações sobre o autor, informações sobre a editora, que traz a apresentação de outra pessoa, que tem um trabalho gráfico de alguém que pensou o livro também como objeto, né, numa cadeia profissional do livro. Isso é insubstituível. São vários profissionais envolvidos nisso, muitos. Então eu acho muito bom que os livros sejam digitalizados, assim como também acho super importante que a gente possa avançar na digitalização dentro da educação. Isso nada tem a ver com substituir os livros físicos. O que nós precisamos é de mais livros, não menos livros. O que nós precisamos é que as nossas crianças tenham acesso mais fácil a livros, cidades que não tenham bibliotecas públicas precisam ter, os livros precisam sofrer menos impostos para que sejam mais baratos, para que sejam mais acessíveis, e a gente tem que fomentar que as nossas crianças escrevam também, porque isso é parte do desenvolvimento individual delas, mas também é parte do nosso desenvolvimento como país. Sim. É uma escritora defendendo a sua arte e o equipamento, o veículo aonde vai sua arte. E não pode acabar. Tem mais trabalho, tem mais livro por aí? Já está começando um outro trabalho? Como é que está? Nada, agora estou nesse processo de lançar Cochicho de Amor e Outras Alquimias, que é esse livro, que é essa tentativa primeira minha no campo do romance. Eu fiz um primeiro lançamento dele há um mês atrás no Museu das Favelas e agora vou seguir um processo de trabalho duro como esse livro, fazer ele circular, que é a outra dificuldade que os autores independentes têm, porque a gente não está em todas as livrarias, né? Então a gente está onde? A gente está nos clubes de leitura, nas bibliotecas comunitárias, em alguns outros espaços onde se fomenta a leitura e a literatura como direito humano também. Nas escolas, eu tenho ido muito às escolas, eu converso com as crianças, eu faço oficina de escrita com crianças do ensino fundamental que têm 12 anos. E a escrita é um processo que também me ajuda a me conectar com eles, ajuda eles a também abrirem questões, dificuldades para a escola. Então eu vou nesse processo agora de trabalhar esse livro novo. É isso, tem um novo romance na rua e eu preciso gastar a sola do sapato para andar com ele para cima e para baixo. E quando você começa a escrever, você vai direto ou dá uma parada porque tem outras coisas para fazer? Ou já pega de vez? Eu costumo ter um processo de trabalho intenso. Criação, né? Intenso no sentido de começar e não parar, mas esse não parar não significa não fazer outras coisas em paralelo, né? Então eu sempre tenho os meus trabalhos, eu trabalho
Trabalhei durante 8 anos como auxiliar administrativo na universidade. E assim eu vou cada momento como um trabalhador. Classe trabalhadora é isso, caçando um jeito de ficar vivo. E no tempo livre, caçando um jeito de ficar vivo bem, feliz e criando. Então, geralmente são longos períodos. Esse último livro foi um período de pelo menos 1 ano e meio de trabalho. Pelo menos 1 ano. E vocês já se conheciam, a Vanessa, a Helena, ou como é que foi? Porque quem me falou da Vanessa foi piloto. Conheci você quando a gente estava indo almoçar. Foi, exatamente. Você estava indo embora. Foi um encontro muito fortuito na Helena na minha vida, porque, assim, todos passaram pela pandemia, né? Sim. E assim, quando a gente fala para essa história de brincadeira, né? Eu perdi o contato com a Helena e eu quase morri tendo uma chikungunya depois de um Covid e eu fechei os olhos e não sabia se acordava. Quando eu acordei, o primeiro pensamento foi meu livro com a Helena, que é esse aqui, que saiu aqui na cidade de Betioga. Nossa, a gente nem sabia que ia se conhecer. Tinha aquelas oficinas que não acabavam, com o convívio, a gente fazendo comida, eu cuidando da minha neta, aquele bololô. Quando eu acordei, eu chamei a Helena, Helena, um livro. Preta, te achei, tá faltando tu. Quando ela falou, tá faltando tu, foi assim, de encher os olhos e chorar, porque eu tinha saído de um momento muito ruim. Porque eu não sabia se eu ia ficar para poder escrever. E ela é culpada de hoje. Eu já tinha desejo, só que todo mundo. Ela é culpada. Tudo que veio no meu processo, a gente passa muita discriminação, quem escreve. É muito curioso isso. O escritor ele tem 2 vertentes. Ou ele é best-seller, ou ele é aquele escritor que o pessoal olha, tu vai lançar isso? É muita pedrada, porque você não tem aquele livrão, gasta a sola de sapato, busca apoio, esconde o livro com vergonha, ou guarda que nem o seu, tá lá. Aí as pessoas falam, mas não olham porque você não é famoso. Então você vai guardando muito poema, muito, e vai fazer aquela pilha, e vai indo embora. Eu tenho acho que uns 3 livros enfiados aqui, estou em processo, acabei de desenhar o meu primeiro, fiz o curso de escrita criativa no Sesc, aqui de Betioga, e fiz o curso de desenho. Então eu desenhei meu primeiro livro, escrevi o primeiro livro, terminei agora, estou em mediação do PDF já, por Quem Viram os Girassóis, um trabalho sobre violência contra a criança e a mulher, depois de uma violência muito grave, um estupro, um trabalho que eu já venho, eu faço mediação de conversa. E a Helena é culpada de tudo isso, porque a Helena ela traz essa mulher enraizada, ela traz essa mulher periférica, ela traz essa mulher que briga. Aqui atrás é muita história. Eu falo pra ela que ela tem uns 200 anos. Hoje de manhã lá em casa, a gente acordou, eu falei, quantos anos você tem, criatura mesmo? Ela tem a idade que tem, mas não tem a idade que tem. Aí eu fiquei olhando e falei assim, criatura, como pode? Tá tudo isso aí dentro. Então, ela trouxe em todas as pessoas que passaram tanto pelas oficinas criativas, por essa oficina aqui da cidade, que é quem conta um conto, aumenta um canto, que vai... Eu olho com uma perspectiva assim. Ela está trazendo para a cidade, para mim, que estou aqui já há 2 anos, estou indo para 3, né? Eu ia e vinha, agora eu estou um ano praticamente fixa aqui, fazendo teatro, faço várias atividades pela rede cultural da cidade. É cultura, sempre cultura. Fiz cinema, tudo começou aqui. Betioga é um berço muito grande. Só que o que ela trouxe, essa antologia, é um marco. Temos antologias, porém não unificadas com as cidades caiçaras. Então, quando eu vi que a Casa de Cultura lançou o link, eu chamei lá no antigo grupo de anos atrás, Preta, você vai estar aqui na cidade? Como assim? E eu não estou sabendo que você vem para cá? Pô, pode ficar aqui que tem café para nós tomar. E aí ela trouxe esse livro, que a gente vai fazer parte, né? Que ainda não tem uma origem certa, que cada localidade ficou responsável, conto, prosa, poesia. E ela trouxe esse arranque. Muitas mulheres nessa vertente de a gente não esconder as nossas origens, trazer o direito de narrar as nossas próprias histórias. Porque desde a periferia até nós temos uma doutora no nosso grupo. Histórias fantásticas, encantadoras, emocionantes, profundas, de mulheres como a gente. Eu gosto de falar também a palavra visceral, que ela traz o âmago, tudo para dentro. Então, quando houve essa oportunidade aqui da cidade de fazer todo esse trabalho, para mim vai ser um trabalho gigantesco, porque além de eu unir, no meu livro, além de eu unir a fotografia, hoje eu bati uma foto dela, ela vai encabeçar minha primeira exposição. Eu tenho uma exposição fotográfica chamada Mulheres Urbanas, que eu vou trabalhar ela, tenho muita intenção de trabalhá-la, que é justamente sobre toda essa mediação
Então, ela foi uma pessoa que acreditou em mim. Quando você tem, que nem o piloto acreditou, o piloto chamou a gente. Foi um encontro assim na rua. Piloto, isso, ele veio e falou, agora, se ela topar, bora junto. Porque eu acho que é isso, as pessoas têm que acreditar. Não precisa ter, como você falou, não precisa ser grande, basta acreditar para a coisa começar a crescer. Ninguém planta um grão de mostarda com a árvore feita. Você planta o grão para sair a árvore para ela poder fazer. Então, se as pessoas não olharem desde a periferia, que tem trabalhos lindíssimos, até o alto, como Harry Potter, né, falar o nome aqui no ar, ou outros livros maiores, Machado de Assis, Maria Firmina Reis, são livros assim maravilhosos, de histórias fantásticas, só que se nós não tivermos esta pequena oportunidade de mostrar nos escritos menores por incentivo, nem todas têm condição de ir lá, buscar um livro, fazer uma capa, uma edição, uma diagramação, levar, registrar o ISBN, enfim, uma oficina gigantesca que nós temos para mostrar. Ela trouxe, nós temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Se alguém às vezes olhar e falar, você tem um livro maior, que nem ela está fazendo dela, romance, é a oportunidade das pessoas da cidade, além de se conhecerem, linkarem isso tudo e se conhecerem. Além de ser humano, é tátil, é real, é sentimento. E assim, fora a amizade, a empatia que as pessoas criam. Então, quando houve a oportunidade de conhecê-la nesses 4 anos... Foi uma oficina de literatura durante a pandemia. 4 anos, primeiro a isso distância já. que a gente esqueceu. Então, eu fiz esse trabalho de fotografia unindo o livro e a escrita sem acreditar em mim. Aí quando vou dar uma fugida da cabeça, também não acreditei. Então, quando a pessoa olha pra gente e fala, Preta, que nem ela fala pra gente, faz, vai. Faz. Eu tive muitos incentivadores aqui na cidade, não sei se pode falar os nomes, né? Mas eu tenho professores maravilhosos. Tive professor de fotografia, o Marcelo. Tem uma pessoa que me levou muito longe, que é a Alcilene, que ela é produtora dos filmes ao qual eu participei, que estão em registro. E por acaso, na reza, que eu falo na reza da vida, eu ganhei o prêmio Retrato de Bertioga do ano passado, né? E a fotografia começou como vida. E mal sabe que a fotografia vai encabeçar um livro e um trabalho de exposição. Então, assim, a escrita, tirar os livros físicos, voltando nisso, tira também, existe fotografia, eu participei de uma prova, eu ganhei um prêmio num livro digital já, num trabalho digital, que é a foto da minha neta aqui na Anchieta, A Sombra de uma Grande Mulher. Eu ganhei um prêmio na internet por conta disso. A coisa mais besta, eu estava indo pro Festival da Cidade de Batia, ela levando um pacote de doação, e a sombra dela pequena, e a Anchieta fazendo uma sombra gigante na frente da frente. Não vou perder a oportunidade. Bati a foto, mandei. Quando eu mandei, eu ganhei esse prêmio. Foi o primeiro. E eu comecei a acreditar na fotografia. Ganhei outro. Em São Paulo, ganhei prêmio de teatro. É esquisito falar que você ganhou alguma coisa, porque você tem medo. Não, se você ganhou, tem mérito. Não, tem, porque enquanto não acreditarem, enquanto não fizerem os estudos, nem todo mundo tem condição de montar um trabalho. A gente sempre fala aqui, tem uma pessoa que ganhou uma coisa para o Brasil, mas eu vou colocar é interessante você mostrar, porque existem mulheres, eu falo que existe muita coisa no meio disso, mulheres de meia idade, mulheres de mais idade, que não têm conhecimento digital. Eu não tinha, eu via minha filha bater foto, minha filha fotografar, eu não. E de repente eu me joguei, me desinvestei, me levaram para esse filme, me levaram para um trabalho, o Jaulas, que é o diretor do filme, acreditou em mim, fiz parte do documentário da Vera Cruz. Então, quando a coisa acontece, e aconteceu tudo aqui na cidade, um celeiro, para não dizer, né? Aqui é uma coisa muito louca. Eu falo que eu preciso ir, mas não posso ir, porque tudo aqui é um caldeirão. Acho que entrou na cidade, já não tem sinal na internet, já vira Nárnia. Da frente, aí ele acabou. Então, aí eu vou voltar a falar uma coisa que é um assunto chato. O sinal da internet do livro digital vai chegar até lá? Porque lá não tem sinal na entrada da cidade. Na minha cidade, vai ter na favela. Como é que eu posso tirar o livro físico de alguém? Então, é onde cabe o estudo de tudo isso. Se eu não tivesse esse conhecimento do papel, na pandemia, eu cheguei a desligar minha internet. Se não fosse livro de papel, eu não entendia nada do livro escrito. Aqui eu tenho sinal na internet para estudar fotografia. Eu nem ia me tornar fotógrafa, não ia me tornar produtora. Então, você tirando muito essa oportunidade de um podcast, da gente entrar aqui dentro, apresentar nosso trabalho e de ganhar conhecimento, como que eu cheguei a algum lugar? Então, esse livro, esse trabalho, isso tudo que eu chamo ela de encantadora de almas, é muito sorte de ter quem traga o estudo, tanto pelo meio cultural como pelo meio digital. O piloto me mostrou ontem o personagem dele, que eu achei
ótimo. Aí, ele é lindo, meu amor. Eu falei, já cria uma mulher, já faz uma família, já faz uma resenha, pra coisa sair e funcionar. Porque se não for assim, a gente não chega a lugar nenhum sem acreditar na gente. Então existem trabalhos como o seu, como o dela, que começou pequeno e de repente a coisa tá aí. Queremos ler seu livro. Queremos ler seu livro, ó. Eu vou ler o seu, esse é o seu, de vocês, como é que é? Essa é a Esse coletânea? É uma antologia que nasceu das primeiras oficinas de escrita criativa que eu conduzi durante a pandemia, que foi quando eu conheci a Van. Que esse é o que tem uma anotação e esse daqui é o zeradinho. Esse trabalho, esse projeto que você está fazendo na Casa da Cultura, você faz em outras cidades também? Tem feito bastante, tem Tenho recebido feito. bastante convite. Sim, eu tenho feito e me disponibilizo sempre a fazer. Então, tenho amigas que são educadoras, professoras, elas me convidam para colaborar conduzindo oficinas e processos criativos, por exemplo, nas escolas. Isso me leva a diferentes cidades. Não é em todos os lugares que tem, digamos, planos municipais de incentivo do livro à leitura, mas às vezes a gente vai chegando por outros caminhos para do mesmo jeito estar nos lugares fazendo o que precisa. E aqui, no caso das oficinas aqui de Betioga, elas aconteceram por convite e incentivo da Poieses e das oficinas culturais, que são uma estrutura de cultura que é pública, espalhada pelo estado todo, e que aí me convidaram para Betioga. Aí eu já conhecia um povo daqui de Betioga, fiquei feliz, eu digo, eu mesmo que vou. E quais outras cidades você participou com esse mesmo trabalho? No Vale do Ribeira eu tive em várias cidades, que também foi um processo muito interessante e de muito aprendizado para mim também. Sim, porque você vai e aprende também. Sem dúvida, eu estava dizendo, comentando na nossa oficina de ontem, né, que eu estive na Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, no dia 25 de julho, e eu já tinha vindo aqui fazer o primeiro módulo, e de repente eu estou lá ouvindo as falas, as intervenções, e diferentes mulheres começavam a dizer, mas o encontro de mulheres negras que aconteceu em Betioga em 1985... E aí aquilo eu levei para a oficina de ontem, porque eu disse, olha só, eu não sabia, mas Betioga foi o berço de um encontro de mulheres negras que mudou a história do movimento de mulheres no Brasil. E isso, segundo o relato de diferentes feministas negras, brancas, 85. Vou deixar uma matéria para você inteira. Eu busquei ontem depois que ela falou. Só de ouvir, informações que eu não tinha. Mas que é lindíssimo. Eu não sabia, e sou uma pessoa que, né, ativista do movimento de mulheres também, e para mim foi muito rico vir, porque cada vez que venho, a gente são portas que se abrem para conhecer. Eu acredito numa educação freiriana, né, onde ninguém ensina ninguém, e todo mundo aprende com todo mundo. Então eu venho para conduzir as oficinas. Se não partilhar também não adianta nada, porque o ensinamento que você aprende, tudo que você aprende, se você não partilhar, aí não adianta de nada. Então eu sou muito feliz de poder girar, como eu estive no Vale do Ribeira, estou aqui nesse momento no litoral norte, já estive em cidades do interior, assim, tipo Andradina, 12 horas de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, fazendo oficina com filhos de trabalhadores rurais do corte de cana, com as suas memórias da cana escritas, com aquela letra, sabe, mais difícil de ler, e a gente transforma aquilo dali numa história, num conto que diz a realidade desse povo nosso, maravilhoso. Então, eu vou aprendendo em todo canto, aonde me chamarem eu vou, e por isso, graças a Deus, eu vou circulando onde posso com as oficinas. E você fica com a oficina aqui até... Hoje é o último dia dessa edição. Eu espero que a gente tenha novas possibilidades, que eu quero voltar para seguir fazendo esse trabalho por aqui. Quer acrescentar alguma coisa mais? Quero só agradecer demais à cidade, ao povo dessa cidade, à história dessa cidade, que é também uma história negra, indígena, popular, favelada, uma história muito bonita, que às vezes vai ficando apagada, né, por baixo das grandes e modernas construções luxuosas, mas que está viva, presente,
e que me alimenta muito. Então eu fui muito bem recebida aqui e saio daqui com muito mais conhecimento do que cheguei. Muito feliz e chamar todo mundo para participar do Festival de Literatura do Litoral Norte, que vai acontecer em outubro, dividido entre as cidades de São Sebastião, acho que aqui deve ter programação também. E o pessoal ficar atento aí, porque eu acho que vai ser um momento bonito de quem gosta de literatura nessas lindas cidades caiçaras poder se encontrar para também fortalecer essa identidade. Legal, Helena. Eu agradeço a sua presença e da Vanessa também, por favor, né? Peça aí dos nossos ouvintes, amigos internautas. Tudo junto e misturado. Ah, internauta, não internauta, a mulherada que tá fazendo o almoço, o povo que já almoçou, o povo do café, principalmente café, gente, por favor. Agradecer ao piloto, né, por ter, né, feito o convite, agradecer ao senhor, muito obrigada, Helena, minha encantadora de almas, e fazer um convite pela cidade de Santos, que existe lá também um festival, né, que vai acontecer a partir de segunda-feira, do dia 7 ao dia 12. Teremos oficinas de mediação, oficinas de conto erótico, leituras de livro, mediação. Eu estou numa das rodas, eu sou a fotógrafa oficial do evento desse ano, Quem Fé em Deus. E ela acontece do dia 7, de segunda a sábado. No sábado a atividade tem atividade inclusive infantil, com a Cíntia Panco, oficina de contação de histórias do Poê, que é um livro que ela tem, desculpa não falar uma completa, que realmente não lembro. Então, todos os dias vão ter esse festival GT, que ele já está implantado na cidade, ele é oficial. Então, busquem pelas redes sociais, vai ser muito bonito, vão ter vários escritores, feiras de orgânico, apresentações de coral indígena, vai ser assim, acho que esse ano, pela retomada, um dos lugares mais bonitos. E agradecer uma pessoa, aqui me alongando, perdão, 3 muito especiais na minha vida, tirando a Helena, Deus, que a gente costuma falar, mas tem 3 pessoas que eu acho que merecem demais essa conversa aqui, porque eles me incentivaram a nunca desistir. A mulher do meu sobrinho, que é a família me resta, que eu tenho, minha filha, minha neta já é clichê, mas eu tenho meu compound demais e uma moça que acreditou em mim e me levou para os filmes. Então eu quero agradecer os 2 diretores, tanto o Cote, que confiou em mim, como o de aulas, e eu repito a pessoa Alcilene, porque eu estou indo para um livro chamado Pagu. E as fotografias que foram tiradas lá no Alto de São Paulo, numa livraria, estão indo para esse livro. Então, a minha primeira edição participando desse livro vai ser esse ano. Então, o livro tem que existir. Ok. Muito obrigado novamente. As portas do estúdio sempre abertas. Ok, piloto? Agora é 14 horas e 2 minutos. Parabéns você, a todos aí. A gente sente a energia de vocês, o carisma, essa união. Parabéns pelo belíssimo trabalho, viu? Encerrando, vamos o nosso Link Entrevista. É isso aí. Da nossa programação Link Rádio, conectando você ao mundo da música. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música. Em toda a programação, sempre em busca do melhor. Essa é a